Pastor Web, por favor, fazer a leitura do versículo bíblico. Às 19h30. Maluf, nosso secretário ad hoc, que é bom. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Secretário, leitura e discussão de atas. Sessão ordinária 038. Leitura e discussão de ata. A ata de audiência pública 25/6/2018, primeiro período, segundo ano da legislatura. Transporte público. Aos 25 dias do mês de junho do ano 2018, às 18 horas, sob a presidência do vereador Wilson Guilherme de Sá, plenário da Câmara Municipal de Barbacena, foi realizada a presente audiência pública. E afirmou que as diversas categorias também fizeram solicitações para a regulamentação e o tratamento igualitário das mesmas. Também pode perceber, ao longo dessas discussões, que a legislação está precisando ser reformulada. O vereador Carlos Duz diz ter entrado em contato com a empresa Uber para que mandasse um representante para a audiência pública, contudo não enviaram resposta. E ressaltou que quem o conhece sabe que ele não é situação ou oposição. Mediante a intercessão do capitão Tafuri, conseguindo uma audiência representante do Executivo e agora, de fato, buscando a legalização para todos. Carlos Duro disse que a reivindicação aparente é comum e que haja, de fato, uma regulamentação para todas as categorias. Tiago Martins fez o uso da palavra para dizer que Barbacena é uma colcha de retalhos e chega de se sentir um certo pânico a respeito, porque não entende como a cidade consegue funcionar. O senhor presidente disse que gostaria de acatar a solicitação do vereador Edson, mas em razão de não haver número suficiente de vereadores, iria buscar o prefeito para que ele tomasse conhecimento. E pediu que o presidente da Câmara crie a comissão o quanto antes, porque a documentação já está sobre a mesa da secretaria e se não agirem logo, em breve, o governo fará de forma que bem entender e os vereadores, assim como o povo, não participará das tomadas de decisões. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão às 21h33. E eu, Daniel de Paulo Almeida Duarte, relatora de atos, lavrei a presente ata, que é lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente. Vereador Wilson Guilherme de Sá, presidente. Vereador Carlos Augusto Soares Nascimento, autor da proposição. Em discussão a presente ata. Vou encerrar a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores estiverem de acordo, queriam permanecer como estão. Aprovado por unanimidade. 35ª sessão ordinária, 26/6/2018, primeiro período, segundo ano da legislatura. Presidente, vereador Wilson Guilherme de Sá. Secretária, vereadora Joana Bias Fortes. Leitura e discussão de atas. Atas 33/2018 e 34/2018, aprovado por unanimidade. Leitura de correspondências e comunicações. Com a palavra pela ordem, o vereador José Nilton fez pronunciamento que segue na íntegra. Senhor presidente, boa noite. Primeiro, Tafuri, eu tenho que falar que tenho orgulho de ser militar por 13 anos, que sou um defensor do militarismo e que tenho que ressaltar e só complementar o que você falou. Apresentações de proposições, vereador José Jorge, indicação 44/2018, 47/2018. Vereador Carlos Du, indicação 42/2018, 442/2018. Requerimento 072/2018, 091/2018, 092/2018. Com a palavra pela ordem, o vereador Carlos Du diz que estava apresentando o requerimento de número 097/2018. Do vereador Edson Rezende, requerimento 63/2018, 82/2018, 390/2018, 391/2018, 392, 393, 394/2018.
Com a palavra, o vereador José Nilton solicitou que a sua fala fosse transcrita na íntegra. Do vereador José Antônio Tanjão, indicação 429, 430, 450, 451, 53 e 452 de 2018. Da vereadora Vânia de Castro, indicação 441, 445, 446, 427 e 428 de 2018. Redação final dos projetos de lei 141/2017, 001/2018, 054/2017, 12/2017, 56/2018, 56/2018. Em redação final, 069/2018. Primeira discussão e votação, projeto de lei. Projeto de lei número 34/2018. Autoria, vereador Edson Rezende. Vista concedida ao vereador Odair Ferreira. Proposição de discussão e votação em bloco. Aprovado por unanimidade dos presentes. Terceira parte, encerramento, oradores inscritos, horário 21h05. Presidente, vereador Wilson Guilherme Sá, secretária vereadora Joana Biasfort. Em discussão, apresente ata. Vou encerrar a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores estiverem de acordo, queiram permanecer como estão. Aprovada por unanimidade. Leitura de correspondências e comunicações. Correspondência do dia 2/8/2018. Ofício sem número. Murilo Sebastião de Rezende, agente de comercialização, Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG. Resposta ao memorial sobre a falta de energia no bairro Santa Teresa. Autoria de todos os vereadores. Ofício sem número. Murilo Sebastião de Rezende, agente de comercialização da CEMIG. Resposta ao requerimento número 006/2018. Sobre energia em duas residências no final da rua principal da localidade do Zé Luiz. Autoria, vereador Edson Rezende. Ofício número 143/2018. Governo do Estado de Minas Gerais. Alcione Comonian. Resposta ao ofício 060/2018. Memorial sobre a falta de energia no bairro Santa Teresa. Ofício número 131/2018. Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais de Barbacena. Vigilância em Saúde. Convidando os vereadores para uma reunião no dia 9 de agosto, no CESAPS, cujo tema será Comitê Municipal de Enfrentamento da Dengue, Chikungunya e Zika, às 10 horas. Convite entre todos os vereadores. Ofício sem número IBGE, convidando aos vereadores para a finalização dos trabalhos do Censo Agro 2017, no dia 7 de agosto, às 15h30, no auditório da Associação Comercial de Barbacena, Praça dos Andradas, 103 Centro. Ofício circular 3/2018. Diretora de Tecnologia da Informação e Comunicação, Fernanda Alves Paulucci Santana, comunicando que na próxima quinta-feira, dia 2 de agosto, os e-mails corporativos da Prefeitura Municipal de Barbacena ficarão inativos, devido ao processo de licitação de imigração do domínio da NET Rosas para CIT 10, anteriormente agendado, devendo funcionar normalmente a partir de segunda-feira, dia 6 de agosto. Secretário, projetos protocolados na casa. Projetos protocolados na casa. Projeto de lei número 078/2018. Denomina rua Rubem Arthur Piazzi. Autoria executivo. Projeto de lei 079/2018. Institui no município de Barbacena a Semana Pró-Vida e o Dia Municipal contra o Aborto. Autoria executivo. Veto parcial do projeto de lei número 049/2018. Estabelece normas visando a garantia de acessibilidade dos deficientes auditivos à exibição de filmes nacionais e estrangeiros, animações, espetáculos e peças teatrais em salas de cinema de teatro do município de Barbacena em conformidade com a norma da ABNT NBR 15290, autoria executivo. Projeto de lei número 080/2018. Ratifica a consolidação do contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes, CISALF, autoria executivo.
Projeto de Decreto Legislativo 006/2018. Concede título de cidadão benemérito de Barbacena ao senhor Irani Salles e dá outras providências. Autoria, vereador Amarílio Augusto Andrade. Segunda parte, ordem do dia. Discussão e votação dos projetos. Pela ordem, senhor presidente. Horário, pela ordem, só formar a hora aqui. 19 horas e 48 minutos. 41. Pode, pela ordem, José Jorge Emílio. Senhor presidente, vice-presidente, professora Vânia, secretário Maluf, senhores vereadores, companheiros que nos assistem aqui nesse momento e o nosso público ouvinte e assistente através do BQTV. Senhores vereadores, após quase 30 dias de recesso dessa casa, hoje nós estamos retornando e acredito eu, com todos retornando aí com bastante de força, de vontade para trabalhar. E eu quero dizer o seguinte: essa casa também agora vai ter que levantar a bandeira da nossa cidade com relação ao governo de Minas Gerais. Já está demonstrando aqui que ele vai deixar uma bomba fiscal de mais de 6 bilhões para os novos eleitos. A cidade, vereador Amarílio, de São João del Rei, já decretou praticamente estado de calamidade pública. Acredito eu que no próximo mês, segundo eles lá, setembro, outubro, não tem dinheiro para pagar, vereador Carlos Du, nem a folha de pagamento. Olha que situação. Barbacena ainda está pagando, porque o nosso prefeito, ele sabe administrar, e está administrando com pessoas competentes e com os próprios recursos do município. Praticamente 90% com os recursos de Barbacena. Se São João del Rei já está aí, levantando essa bandeira, nós também temos que colocar a nossa barba de molho, porque vai afetar a cidade, talvez até no final do ano, Milton Román. E o pior, nem a associação que é ligada aos prefeitos, o excelentíssimo senhor governador está atendendo. Aqui nós temos dois companheiros, doutor Edson e o Tiago, companheiro Tiago, acredito eu, que eles também estão preocupados, e talvez o governador nem os atende também, porque não está atendendo a ninguém. A ninguém. É uma crítica construtiva que nós estamos fazendo. Falta gestão, pessoas competentes naquele governo, porque Minas Gerais tem dinheiro. Minas Gerais é uma cidade, é um estado rico. E por que está nessa situação? Então, eu acredito, e vamos talvez conversar com os companheiros vereadores, redigir aqui um documento, pedindo a sua excelência, o governador, que olha para os 853 municípios, porque não é possível um trabalhador ficar sem receber. Os funcionários do Estado estão recebendo dividido em 3 parcelas, quer seja na saúde, na educação, na segurança. É lamentável. Eu peço aos senhores vereadores também, vamos ser solidários com a vizinha cidade de São João del Rei, que está levantando essa bandeira, para se mobilizar e tentar um encontro com o governador. E na maior cara de pau, ele está aí
falando que é candidato à reeleição. Não é possível que ele vai ter voto para ganhar uma eleição, sendo que está fazendo isso com o Estado, deixando aqui essa bomba fiscal de 6 bi para os eleitores. Então, meus senhores vereadores, eu acompanhando as informações, as notícias de São João del Rei, hoje na parte da manhã, observando o jornalismo da Rádio Emboabas, e é preocupante quando eles falam que talvez no próximo mês de setembro já não tem dinheiro para pagar folha, não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para nada. Nós aqui de Barbacena ainda podemos dar graças a Deus e dizer parabéns ao nosso prefeito Luiz Álvaro, que está aí com suas finanças em dia, pagando o pagamento dos servidores, já está aí guardadinho para repagar no próximo dia, no 5º dia útil. Não pagou a metade do 13º por segurança, mas tudo indica que em novembro e dezembro nós vamos ter esse pagamento, porque eu trabalhei com ele no SAS há mais de 25 anos, conheço bem, e também, hoje, ele já foi meu diretor no governo passado, que eu também sou um servidor do SAS, e hoje, nós aqui, vereador e ele prefeito, eu tenho acompanhado esse trabalho do Luiz Álvaro como a máxima segurança, porque se abrir mão também não consegue. Então, isso aí é falta de gestão, é falta de colocar pessoas competentes no seu devido lugar, porque não é possível um estado rico igual o nosso estado de Minas Gerais estar nessa situação. Vamos tentar redigir aqui, talvez um memorial, e encaminhar também o nosso apelo ao senhor governador, para que ele possa, a partir de agora, abrir um pouco dos cofres, que eu acredito que o dinheiro deve estar guardado, sim. Deve ter. Está segurando mais para frente. Não segura muito, não. Porque se São João del Rei está nessa situação, imagina as outras cidades também do nosso estado de Minas Gerais. Então eu quero aqui, não estou criticando a pessoa do governador, vereador Tiago. Estou criticando a gestão do momento. Porque realmente, se olharmos por São João del Rei, nós temos que olhar a nossa cidade, porque realmente a nossa cidade, ele está devendo mais de 90 milhões para Barbacena. Principalmente na saúde, me parece que está em torno, na casa de quase 30 milhões. Já passou dos 30 milhões, só a saúde. E mesmo assim, a nossa saúde está funcionando. Eu digo que está funcionando porque nós temos exemplo, quando um motorista de uma empresa de ônibus de nossa cidade teve um acidente numa vizinha cidade no sul de Minas, e ele me falou, se ele não tivesse vindo para Barbacena, ser tratado aqui na Santa Casa, nem saberia como estaria hoje. Eu visitei lá no hospital e ele me disse, as nossas cidades vizinhas aí estão passando aperto na saúde, porque realmente não tem como trabalhar mais. Então vamos levantar essa bandeira. Vamos tentar, ser solidários com os nossos co-irmãos da cidade de São João del Rei. E de parabéns à Câmara Municipal de São João del Rei. De parabéns à Prefeitura, todo o pessoal de São João del Rei, por tentar levantar essa bandeira e puxar para tentar ver se realmente o nosso governador passa, pelo menos, a atender o homem público, que hoje não está atendendo nem a associação que comanda os prefeitos do estado de Minas Gerais, ele não está atendendo, está fechado, não atende a ninguém. Isso é lamentável. E está vindo aí já os candidatos atrás dos votos. Vamos lembrar daqueles
que tentaram votar contra os trabalhadores. Olha a Previdência Social, olha o INSS aí, hein? Dependendo do que entrar lá na Previdência, na presidência, pode ter certeza, a reforma da Previdência vai ser feita e vai ser amarga. Então que o povo, aqueles que nos assistem nesse momento, tomem cuidado. E nós também vamos ter que tomar cuidado e saber em quem votar. Pela ordem, senhor presidente. A Vânia já tinha pedido, palavra pela ordem, a Vânia. Depois o Amarildo pediu como líder, depois eu passo para a Vossa Excelência, vereador. Boa noite, presidente, vereadores, público que nos assiste. Presidente, eu não poderia deixar de vir aqui, nessa tribuna hoje, primeiro me desculpar com meu nobre colega, o vereador Amarildo, que por alguns compromissos que já estavam agendados, infelizmente eu não pude comparecer no lançamento biográfico do seu livro. E Amarildo, o Democrata. E eu vim fazer isso a público por um motivo muito, que eu acho que eu admiro muito. Que eu já estou aí há 6 anos, né, convivendo com o senhor nessa casa, e já tivemos diversas vezes divergências de pensamento, divergências políticas, e vínhamos, cada um defendia a sua aqui, e carinhosamente o senhor sempre chegava, apertava a minha mão, e como sempre, a hora que entra nessa casa, vem e me cumprimenta, minha querida vereadora Vânia Castro. Isso sim, tá, dá dignidade ao nome que colocaram no seu livro, que é Isso é democracia. Então eu estou falando isso para que o senhor sirva. O senhor já é exemplo de muita coisa, tá? De várias coisas que eu já vivi aqui com o senhor, mas esse seu posicionamento, ele me deixa assim, sabe, com um carinho mais especial ainda e uma admiração maior pelo senhor. Porque não, né, eu tenho aqui também outros que às vezes já... Tem o Flávio Maluf também, que a gente bate boca umas vezes, mas também é um outro democrata. Ele consegue também agir dentro do real significado de uma democracia. Então, o que eu queria era só isso, me desculpar com o senhor, parabenizar pela festa brilhante, tá? E deixar aqui um carinho muito especial. E o nome do livro realmente tem a ver com o ser humano que o senhor é. Então, deixo aqui meus parabéns e meu carinho especial. Obrigada, boa noite, presidente. Palavra como líder, vereador Amarildo Augusto. Boa noite, senhor presidente, ilustres membros da mesa, vereadores, vereadoras, público presente, amigos que nos acompanham pela TV, pela Estação Minas, que vem fazendo um brilhante trabalho em Barbacena e região. Senhor presidente, depois de ouvir a Vânia, eu só tenho uma alternativa: agradecer. Agradeço, Cadu, primeiramente a Deus, que me dá a vida, me permitiu superar inúmeras dificuldades e ter o privilégio de estar aprendendo com vocês aqui. E a vida é um aprendizado. E realmente, com vocês mais jovens, eu aos meus 77 anos, estou sempre aprendendo. E agradeço esse privilégio que eu tenho de estar convivendo com vocês, mas eu queria, neste momento, fazer aqui, senhor presidente, alguns registros. Essa minha longa trajetória foi feita de muito trabalho, de muita luta, viu, querida Vânia? E de muito aprendizado e de muita humildade. Mas eu fui surpreendido, meu caro Adair, por uma festa que foi muito além daquilo que eu pensava. Nós recebemos lá 520 pessoas. E o Júlio, com o doutor Sérgio Aires, com o Rafael, me surpreenderam, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só vim tomar conhecimento mesmo de tudo que estava envolvido ali por intermédio do Face, quando as fotos começaram a rolar pelas redes sociais. Mas quero registrar, senhor presidente, que em vida, poder receber uma homenagem
que me foi prestada é altamente gratificante e muito honroso. Evidentemente que eu reconheço que não tenho tantos méritos assim, mas reconheço ao mesmo anos de vida pública um só projeto, trabalhar. E é o que eu faço todos os dias, e o fiz durante todo este período de recesso parlamentar. Mas eu queria, senhor presidente, neste momento, além de agradecer aqui a Vossa Excelência, senhor presidente, que me deu a honra de estar lá conosco, ao senhor prefeito municipal, a senhora vice-prefeita, a ex-prefeita e ex-vereadora nesta casa, Danusa, que representou com muita competência sua querida filha, ao pastor Everton e ao pastor Johnson, que eu tenho pelo pastor um grande apreço, aliás, hoje, pastor Everton, a primeira visita que eu fiz foi ao pastor Johnson, levando a ele autografado o livro, pelo carinho, pela amizade que tem por ele, pela pastora, por Vossa Excelência e por toda a família. Quero agradecer também o vereador Zé Jorge, que esteve conosco, o vereador Zé Nilton, até porque eu quero justificar aqui a ausência dele, viu, senhor presidente? Ele não pôde estar presente, está num compromisso em Belo Horizonte e pediu que justificasse. O vereador Milton Román, com sua senhora, que nos honrou não só lá em cima no hospital, mas estava conosco lá na solenidade. O vereador Tanjão, que, acompanhado do nosso querido Emídio, nos deu a alegria de participar conosco lá. Enfim, a imprensa em especial, senhor presidente. Foi muito gratificante nós vermos que a imprensa de Barbacena é uma imprensa muito sensível. Não vou citar nomes para não haver omissão, mas a imprensa realmente foi extremamente generosa. E quero, minha querida Vânia, registrar aqui um fato que este realmente me tocou profundamente. E Vossa Excelência vai entender bem por que me tocou. Eu tive a alegria, vereadora Vânia, de receber na solenidade, além de vários desembargadores, várias autoridades militares, várias lideranças da zona rural, de todos os cantos, deputados federais, representantes de deputados estaduais, mas, acima de tudo, uma pessoa que eu tenho profunda admiração e profunda estima, quem prefaciou o livro, que é o senador Anastasia. E ele foi de uma felicidade muito grande em sua fala, naquele recinto, porque ele traduziu exatamente aquilo que é a minha vida pública. Ele, quando vice-governador, e ele, quando governador, eu fui, meu caro Odair, inúmeras vezes ao seu gabinete. Não ia com deputado, não. Eu era um dos poucos. E a secretária, enquanto me questionava, mas, vereador, o senhor veria acompanhado de qual deputado? Estadual ou federal? Eu falei, não, fala com o governador, que é o Amarílio, se ele puder me receber. E imediatamente ele era recebido. E ele reproduziu isso lá, dizendo que nenhuma vez, vereadora Vânia, eu fui lá pedir algo para mim ou para minha família. Eu ia lá, sim, pedir alguma coisa para a Barbacena. Mas o que me tocou mais em tudo isso, viu, vereador Tanjão, viu, meu caro Milton Román, foi a visita que ele fez ao Centro de Atendimento aos Portadores de Câncer. Lá ele pôde verificar o belíssimo estado das nossas duas ambulâncias. Lá ele pôde, o vereador Milton Román, que estava lá, né, vereador? Pôde sentir, vereadora Vânia, onde que nós investimos os recursos do convênio 2188-13 no governo dele, pouquíssimo dinheiro que nós conseguimos fazer o acesso asfaltado, o passeio, a casa do vigia, o primeiro módulo, com água, luz, internet, mobiliado. Ele ficou realmente encantado. E agora, com o jardim interno, que a Saint-Gobain está nos presenteando. E, finalmente, vereador Zé Jorge, ao sair, ele me deixou um recado que me tocou profundamente e que vai me dar, vereadora Vânia, muita força para trabalhar nesta campanha. Falou, vereador Amarílio, eleição nós sabemos, o senhor está nisso há mais tempo do que eu, que tudo pode acontecer. Mas se eu for governador de Minas, eu vou concluir esta obra, porque eu sei da importância dela, acompanho o trabalho do vereador e, mais ainda, eu sei que isto aqui vai ser muito bem usado e os dados que a gente dispõe é uma necessidade.
Então, vereadora Vânia, esse foi o grande presente que eu ganhei, porque aquilo é o meu sonho. Hoje, senhores vereadores, eu atendi, vereadora Odair, 4 pacientes portadores de câncer. Virou uma epidemia, e eles não sabem para onde vão, correto, presidente? Inclusive da região de Vossa Excelência. A pessoa está com a biópsia na mão, e agora? Onde que eu começo? Para onde que eu vou? A quem eu me dirijo? Vou operar? Vou fazer quimioterapia? Vou fazer rádio? E é a minha vida, senhores vereadores. E eu faço isso, vereadora Vânia, não por obrigação, mas eu acho que é uma missão que Deus me deu. Quando há 19 anos atrás, Deus me permitiu sobreviver a esta doença, claro que Ele tinha uma missão para mim. Quando aqui, senhor presidente, onde Vossa Excelência está sentado, eu tive do meu lado o Dom Luciano, que me abriu as portas do Instituto Mário Pena, também foi um arranjo de Deus. Porque com o telefonema dele, ele me pôs em contato com Osmânio, que era deputado federal. Dias depois estavam em Belo Horizonte eu, o doutor Júlio, o doutor Aldo, o doutor Renato, um monte de médicos. E hoje, senhor presidente, nós podemos dizer com muito orgulho, 4.538 pacientes já passaram pelo núcleo. Todos recebidos com muito carinhos, alguns permanecendo em meu apartamento em Belo Horizonte. Então, eu acho que Deus me deu, viu, vereador Edson Rezende? A vida me deu esta oportunidade para me cumprir esta missão. E até, enquanto eu tiver vida, enquanto Deus me der força, eu vou fazê-la. Amanhã, por exemplo, nós estamos aqui com o Vicente, nossa ambulância está saindo 6h30 da manhã para buscar paciente. É uma missão, senhor presidente, que Deus me deu. Mas quero também, finalizando, agradecer àqueles vereadores que não puderam. Eu entendo, vereadora Vânia, os compromissos são inúmeros, e vou encaminhar para todos os senhores um livro autografado. Alguns nós já enviamos, os outros nós vamos mandar. E ali não fala só da vida de Amarílio, ali conta a história de Barbacena, de Minas e do Brasil, durante pelo menos 7 décadas. Desde o momento que eu fui acidentado no Alto de Santo Antônio aos 8 anos, fui para a Santa Casa no Rio, onde fiquei em cima de uma cama na 19ª enfermaria, 1 ano e 9 meses, até os dias atuais. E relata o que acontecia neste momento que eu estava no Rio, indo para o Rio de Janeiro, JK assumindo o governo da nação brasileira, o que estava acontecendo em Minas, quem eram as autoridades, e fala inclusive do ilustre vereador Edson Rezende, mostrando a sua luta, o seu trabalho, ele chegando à Assembleia Legislativa e a sua luta em prol de Barbacena. Então, o livro resgata, meu caro Edson, dados da mais alta importância, dados estes que essa geração que está vindo precisa conhecer, porque a história a gente não pode negá-la, a história não pode ser relegada a segundo plano. Então, senhor presidente, essas colocações que eu faço, agradeço muito a Vossa Excelência por ter estado conosco até o final, agradeço a todos os senhores vereadores, nosso querido Cadu, que ficou lá conosco durante muito tempo, o pastor Everton, que esteve lá com o pastor João, levo o meu abraço a ele, e a todos, mas aqueles que não puderam também, nós agradecemos, porque eu sei que sabiam que lá estava um colega de vocês, na senectude da vida, sendo homenageado por um filho muito querido e por um número de amigos que realmente me surpreenderam. E agradecer aos servidores da Câmara, viu, senhor presidente? Nós mandamos convite para cada um deles e tivemos o privilégio de ter todos os servidores lá participando conosco daquele momento que não vai se repetir, mas que fica para a história. Senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores, público que nos acompanha pela TV, muito obrigado, uma boa noite. Pela ordem, vereador Tiago Martins. Amarílio, mais uma vez, parabéns, nada que você não mereça, você é uma pessoa, parceiro da cidade, dos vereadores, belo trabalho. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, público que nos assiste pela internet. Bom, começo, recomeço de Câmara. Infelizmente, a gente tem um assunto muito triste para tratar, que é a não realização do Festival Nacional de Teatro de Barbacena, por falta de recurso. A Prefeitura de Barbacena não pôde ajudar,
é um pouco estranho, porque geralmente a Prefeitura de Barbacena costuma ajudar outros festivais, outras festas, coisas ligadas à Secretaria de Cultura, umas coisas assim. Mas quando é para ajudar um festival antigo, que é literalmente nasceu da população, do povo, aí não tem. Né? Mas às vezes é aquela coisa, né? Sempre quando é amigo do rei, a coisa muda. Mas eu vim aqui hoje também para tratar desse assunto ligado ao senhor prefeito, né? Um cassado. Hoje ele é um prefeito cassado, né? Houve o julgamento dele quarta-feira agora, pediram vistas, mas o julgamento vai para quarta-feira que vem agora. E de todo o meu coração, de todo o meu íntimo, desejo que seja cassado. Sabe por quê? Eu acho que a gente não pode compactuar em momento nenhum com qualquer tipo de impunidade. Para quem assistiu aqueles vídeos durante o período eleitoral, é claro demais. Ou é cego ou é burro. Ou é mal intencionado se deixar uma coisa daquelas passar. Então, assim, é uma questão que a população precisa ver justiça acontecendo de fato. Não politicagem do judiciário. Justiça de fato. Né? Porque, assim, ao contrário de que muitas pessoas dizem, né, que é o prefeito que adora uma festa, que adora aí arraial, coisas do tipo aí, eu não vejo a população tão satisfeita assim, não. Pergunta à população se ela está satisfeita com o aumento de IPTU. Né? Pergunta à população se ela está satisfeita que agora o prefeito fez o favor de executar parte da população, né, para uma dívida pública aí, né? O aumento de IPTU não tem nem o que falar. Né? A quantidade de cargos dentro da prefeitura, né, já bateu o recorde de Toninho Andrada, tá? De parabéns. Até da próxima sessão talvez a gente traga um troféu para ele, né, por contratação. Um carrega o clipes, outro leva o grampo, outro leva o grampeador, né? E está aí falando de economia, falando isso e aquilo, blá, blá, blá. Muito blá, blá, blá e pouca ação. Esse não é o líder que eu quero para a minha cidade. E creio que este não seja o líder que as pessoas querem para elas. Sinceramente, de coração, espero que de fato seja feita justiça. Tá? De fato seja feita justiça. E só a título de curiosidade, talvez, porque eu também não sou uma pessoa muito ligada à questão de justificar erro dos outros, o governo federal deixou de repassar 360 milhões para o governo estadual. Estou falando que o governo estadual também é lá santo, não. Né? Pelo contrário, quero despertar os senhores para essa guerra idiota, né, que a política brasileira se tornou. Se tornou uma política infantil, que a última coisa que se pensa é no bem da população. Tantas legendas, tantos nomes, tantas coisas, entendeu? Vai um boçal numa rede de TV falar que jamais, que nunca os portugueses pisaram na África, sabe? Ô, gente, virou bagunça. Desde quando você vota agora porque a pessoa é fofa, é bonita, ela fala... Gente, a gente está confundindo as coisas, política está virando religião. Está um fanatismo, está uma loucura. Tem que ter bom senso, analisar proposta, analisar viabilidade. Porque daqui a pouco, se eu virar candidato a presidente e falar assim, nós vamos construir uma ponte ligando Brasil a Portugal, vai ter gente batendo palma achando que isso é normal, que é possível ser feito. Então vamos tomar cuidado, gente. Discernimento, sabe? Lê um jornal, lê um livro, vai estudar. Tem que estudar. Para a gente falar de economia, a gente tem que estudar. Para falar de educação, a gente tem que estudar. Não é chegar e falar qualquer besteira e as pessoas seguem o bonde acreditando naquilo ali como se fosse verdade absoluta. Isso é válido para qualquer um. Para mim também é válido. Então, gente, vão ter bom senso, vão ter discernimento. Né, vão parar um pouco para racionalizar, porque agora é o período dos milagres. Né? O período dos milagres vai ter gente prometendo coisa impossível, coisas absurdas, e vão ter o bom senso, né? Vão ter a perspicácia de entender o que de fato é viável, do que de fato é realidade, do que é fantasia, para poder ganhar
eleitor na palminha de mão, achando que graça, só isso. Obrigado. Palavra pela ordem, o vereador Carlos Du. O Tanjão, desculpa. Pode ir. Carlos Du, Tanjão já. Boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas, ao público presente e a quem nos assiste de casa. Pedir ao senhor que possa abençoar essa nova etapa nossa nesse segundo semestre, que é um período mais conturbado por conta do período eleitoral, mas que o senhor possa nos abençoar para que a gente possa fazer um bom mandato, um bom termo de mandato nesse ano. Não poderia deixar de falar aqui, citar as palavras belas, palavras do vereador Tiago Martins, né, porque, de fato, o que a gente está vendo no país é um colapso, é um caos. Um poder deixa de passar para o outro, o governo federal deixa de passar para o governo estadual deixa de passar para o governo municipal, o governo federal deixa de passar para o governo municipal também, e nisso tudo a população fica nessa ciranda aí, sem educação, sem saúde, sem escola, enfim. No caos que a gente está vendo aqui, que já chegou em São João do Rei, que já chegou em Barbacena também, porque está faltando quase 35 milhões na saúde aqui, só do governo do estado. Isso é um caos que uma hora a conta vai ser cobrada, não tem de onde tirar o recurso, né? Enfim, a gente está passando por esse caos aí pelo que o Tiago colocou aqui mesmo. A falta de olhar para o cidadão, para a população, como um semelhante. Eu acho que o que tem faltado é isso. Aquele primeiro mandamento, amar o próximo como a ti mesmo, né? O que tem faltado é isso. Não tem olhado para as pessoas como se estivesse olhando para você, para o seu semelhante, para o seu familiar, enfim. E aí o país está chegando ao caos que está. Senhor presidente, o que me traz a essa tribuna é uma preocupação pelo período que a gente está chegando também. O ano passado, nós acompanhamos aí a queda do muro da escola do 9 de março. Né? Ano passado não, é o ano passado mesmo, em dezembro do ano passado. Na época, a justificativa para não construir o muro era o período de chuva. Passou o período de chuva, veio o período da seca, agora vai vir o período de chuva de novo, e vai esperar o quê para poder reconstruir o muro da escola, as crianças voltarem para lá e sair do lugar improvisado que estão. Né? Educação, a gente que trata, que lida com jovens e muitas vezes situação de vulnerabilidade, a gente percebe que a pedra de toque, muitas vezes, é no período ali da infância. E, sobretudo, tem que ser tratado na educação. Hoje eu conversava com uma educadora e ela falava isso comigo, do trato que ela tem com os alunos. Ela trabalha na rede municipal, falando de poucos alunos que tem na sala, do cuidado que tem na escola dela, né? Que ali ela consegue perceber algumas dificuldades na família e tudo, e consegue lidar ali. Mas você pensa, como que isso vai ser feito na escola improvisada da forma como que está lá embaixo? Não há condições. A gente já falou isso aqui incansáveis vezes, outros vereadores já falaram sobre isso aqui, e agora vai esperar mais o quê para poder reconstruir aquele muro lá da escola? Outro dia escutei uma pessoa do bairro lá falar, parece que está esperando chegar o período eleitoral. Bom, eu espero que não seja isso, né? Esperar chegar o período eleitoral para reconstruir o muro da escola. Tem que pensar que ali tem criança que, assim como os filhos, né, nossos também, que precisa de cuidado, que precisa de um local adequado para poder ter a sua educação, e não está tendo ali embaixo. Enfim, a minha preocupação é essa, senhor presidente. Eu espero que os representantes do executivo aí estejam escutando essa fala e possam ter um olhar ali de mais carinho. Eu não sei se o problema é a máquina, uma hora falaram também que era uma máquina, a máquina quebrou, a máquina não quebrou, a terra que precisa tirar da van, não é a van, enfim, cada hora é uma justificativa, é uma desculpa, e a gente está escutando desculpa desde o início do mandato. Não é só nessa questão não, em várias outras questões, né? Fico muito preocupado quando chega nesse ponto, na educação, quando mexe com as crianças, fico muito preocupado nesse ponto, vereador. Então eu peço que o seu prefeito, secretário de obras, secretário de educação, possam ter um olhar ali, desembolar o que está acontecendo, qual que é o problema ali, e voltar e reconstruir o muro da escola para as crianças possam voltar ali e ter uma educação digna. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Tanjão, do São José. Boa noite, presidente, Flávio Maluf, a Vânia, os colegas vereadores,
público que nos acompanha aqui e também da internet. Bom, presidente, eu gostaria que o Marinho tivesse por agradecer ele, dar os parabéns para ele, que ele ficou surpreso daquela homenagem, mas né, para quem conhece a pessoa, não é de surpreender não, né, porque já 7 mandatos, e aquele núcleo que ele fez lá, quem já foi lá, viu, sabe que é uma coisa impressionante. Outra coisa, senhor presidente, dar os parabéns também à sua pessoa, né, pela festa do Pinhão, e pedir desculpa por não ter comparecido, foi motivo de forças maiores, mas está de parabéns, quem foi lá, está falando, elogiando o senhor, que a festa foi muito boa. Não deixou a desejar não, então, os meus parabéns. E o que me traz nessa tribuna, presidente, é o seguinte, eu até conversando com um amigo meu, Tomão aqui, o parlamentar aqui, é que eu tenho andado aí na cidade, nas ruas aí, e a gente encontra com os garis. Então muitos chegam perto de mim e falam, ô vereador, não está tendo jeito de trabalhar, as luvas não estão dando condições. E uma luva, para um gari, é uma coisa, é uma arma, né? Porque você vai trabalhar sem luva, não tem jeito. Às vezes você pega uma sacola, tem caco de vidro, às vezes tem gato morto dentro da sacola, é muita sujeira. Então ele tem reclamado, até o Milton perguntou se o secretário não está sabendo, eles já falaram que já reclamaram são subordinados por eles, mas não tomaram providência nenhuma. Então que fica o meu apelo, para que eles olhem por eles. E agradecer também à Secretaria de Obras, junto ao prefeito, pela pavimentação e a levantamento de pavimentação lá na Dr. Saforte, na João 23, e também ali na Hermílio Alves, né, a rua estava muito ruim, já não dava nem para passar mais, eles falaram, fizeram a recomposição de pavimentação. E a gente tem que agradecer. Porque quando faz, a gente agradece, né? A gente cobra. Então eu estou agradecendo aqui em nome dos moradores da rua. E no momento só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agora o doutor Edson, palavra pela ordem, vereador doutor Edson Rezende. Senhor presidente, senhores vereadores, ilustres visitantes, público que nos assiste pela TV, eu quero voltar ao assunto, muito bem levantado aqui pelo vereador Zé Jorge Emídio, para lembrar, no ano passado, Zé Jorge, nós viemos aqui, eu e você, mais alguns outros, para falar sobre a PEC do teto dos gastos. A PEC do teto dos gastos, para os telespectadores, foi a lei aprovada pelo Congresso Nacional, de iniciativa de Michel Temer, de congelar investimento em educação e saúde e assistência social por 20 anos. Congelamento. Se tudo que tinha sido feito antes por outros governos sempre foi atendendo à luta dos movimentos sociais por aumento de recursos para educação, saúde e assistência social, este governo, que deu o golpe, congelou os recursos. Então, o que é que vai acontecer? Não é só com o governo de Minas, com vários governos, é que eles não estão recebendo recursos na medida da necessidade. Mas a inflação está aí, mas a população aumenta, mas os serviços aumentam a sua complexidade, mas os recursos não. É por isso que os governos estão enforcados, vamos dizer, sufocados, não conseguem pagar nem o salário dos seus servidores, porque não recebem os recursos do governo federal. O governo federal é que detém a grande imensa maioria dos recursos arrecadados em todo o país. Mas pior ainda, além disso, é que o governo Temer, numa jogada política para prejudicar o governador Pimentel, desde o dia 17 de julho não está fazendo os repasses. Repasses devidos ao Estado de Minas Gerais.
Aí está prejudicando é a população de Minas Gerais. Aí o governo central, o governo federal está prejudicando é o povo de Minas Gerais. São servidores da educação, da saúde e outros mais, e toda a população que depende dos serviços públicos. É isso. Só agora 360 milhões não foram repassados num cerco ao governo de Minas, numa jogada política para desfavorecer o governo de Minas Gerais, o governador de Minas Gerais. Mas eu queria trazer aqui uma outra situação, gente. O governo de Barbacena, o governo municipal, parece que ele está meio anestesiado em alguns pontos. Veja só uma coisa. No dia 27 de março, o Ministério Público recomendou ao governo municipal que desligasse os semáforos e fizesse o estudo. Tem 4 meses, mais de 4 meses que isso foi feito. E até hoje nós não vemos nenhuma posição do governo municipal. Você passa em determinado local, está ligado os semáforos. Passado alguns dias, ele está desligado. Hoje mesmo tinha 2 sinais ligados, o verde e o vermelho ao mesmo tempo. Então, o governo municipal, a Sultran, o prefeito municipal, precisa, dentro da paciência que foi pedido pelo Ministério Público, que ele pediu paciência ao povo de Barbacena, e o povo de Barbacena está mais do que paciente, porque depois de 4 meses, não se tem notícia, não se tem um recado para o povo de Barbacena do que aconteceu, do que estudo que foi feito, em que ponto que está. Ora, gente, pelo amor de Deus, haja paciência diante de uma situação dessa. Foram implantados 88 semáforos na cidade de Barbacena. E quem é que implantou, e por que implantou, e quanto custou isso? 5 milhões. 5 milhões de reais nos semáforos de uma cidade que já tinha habilitado a conviver com o parar, deixar o outro passar, seguir em frente, e o fluxo de carros seguir. Se por um lado nós temos que ver a questão dos pedestres, por outro nós temos que ver a questão do trânsito, que isso também é um problema de saúde pública. É o equilíbrio dessas duas coisas. E por último, senhor presidente, senhores vereadores, trazer aqui uma situação que eu vejo como das mais alta importância. E os educadores que possam estar nos ouvindo, os professores da rede pública municipal e estadual sabem disso. No PPA participativo do Grogotó, ali na escola Oswaldo Fortini, foi levantada uma questão. É que existem uma parcela de alunos que não conseguem progredir, não conseguem passar de um ano para o outro, não conseguem aprender. E quando se levanta essa questão, do ponto de vista da saúde, eles têm problemas. Problema neurológico, problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, problemas de relação familiar, problemas de drogas. Então, professores de uma escola fez a seguinte proposta, que é preciso ter uma equipe multidisciplinar para atender essas crianças. O professor Newton sabe disso, que ele é professor. Então, gente, essa equipe composta por um neuropediatra, por um psicólogo, por uma assistente social e outros mais que puder, isso é fundamental. Eu tenho conversado nas redes públicas, não somente municipais, mas estaduais, e é grande o número desses jovens ou crianças com problemas sérios de aprendizado e problemas sérios de doença. Hoje mesmo um professor disse o seguinte, olha, tem uma criança aqui que o pai separou da mãe e ele está com problemas. Ele não consegue aprender. Ele está desequilibrado completamente emocionalmente. Então essa criança adoeceu de um problema que, se tratado, não avança a doença. Então, por isso, eu quero aqui, já fizemos a solicitação ao secretário de Educação, mas quero reiterar a necessidade, e aí, claro, que tem que ser a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde,
no sentido de nós termos uma equipe multidisciplinar. Né? Os diretores dizem o seguinte, olha, eu não sei para quem encaminhar, nós temos maior dificuldade, você manda para uma unidade básica de saúde, vai marcar uma consulta dali não sei quantos meses, e aí tem uma fila de não sei quantas crianças. Em uma última escola que eu estive hoje, falou, nós temos aqui umas 30 crianças com problemas, entre jovens e crianças, e nós precisamos realmente disso. Então, esse é um ponto que eu acho fundamental nessa situação, porque tem problema de adoecimento e tem problema das drogas, que também acabam levando a problemas de comportamento na própria escola. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Pastor Everton. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, senhores vereadores, público presente, pessoal que nos assiste da internet. Quero pedir também as bênçãos de Deus, do Senhor Jesus, para a nossa segunda fase aqui deste ano. E confirmar aqui, na verdade, as palavras da vereadora Vânia em relação ao doutor Amarílio, sobre a postura do vereador Amarílio em relação de ser um homem centrado, de dividir as ideias com as pessoas. Espero que essa segunda fase desse ano a gente possa fazer isso melhor e que dê certo para que a gente possa desenvolver aí os trabalhos da Câmara Municipal da melhor forma possível. E trazer para a população aqui, para os vereadores aqui que estão presentes, que a nossa comissão do regimento interno logo já vai estar entregando para os senhores analisarem o novo regimento interno, a proposta, melhor dizendo, do novo regimento interno. Essa proposta já está 90% finalizada. Nós vamos passar por algumas revisões esta semana que vem agora e enviar para cada vereador fazer a análise desse regimento interno, que queiram dar a opinião, para que a gente possa fazer essa revisão antes de chegar em plenário, para desde logo a gente aprovar de forma mais célere. E comunicar também aqui os nossos trabalhos, que eu estive no bairro Nova Cidade e ouvi o apelo ali dos moradores em relação à infraestrutura, que nós temos aqui pedido, muitos vereadores têm passado também pedido aqui sobre a infraestrutura dos bairros. O Nova Cidade é um dos bairros mais precários que nós temos na nossa cidade, onde a infraestrutura é mínima, a dificuldade de andar ali, não vou falar de andar de carro, não, de andar é muita. Por quê? Aqui, principalmente naquela avenida, eu não sei o nome ao certo, mas é ali aquela avenida do supermercado Palestina, aquela rua que desce, ao final daquela rua, na hora que chove, tem um alagamento muito forte e a população não consegue transitar por ali quando dá o alagamento, porque o bairro ele funila, né, desce até naquela parte do supermercado Palestina. Então a gente vê a necessidade mesmo de corrigir ali, não sei, com tubulões, fazer a captação ali da água de forma correta. Essa é uma história antiga que o pessoal está falando, né? Onde que estão os tubulões aí? Então nós precisamos ver isso, nós enviamos também esse ofício junto à Secretaria de Obras, porque o ônibus não está indo lá. E a população está realmente ficando ilhada naquela região. Então eu estive lá, estive com os moradores e estou aqui fazendo este apelo novamente ao senhor prefeito, aos representantes que aqui estão, porque nós necessitamos de dar uma resposta para a população. O executivo precisa entregar essa resposta para a população. Então nós estamos sendo cobrados em relação a isso. A nossa postura é que realmente possa sair logo também do papel este plano, este propósito aí do bloquetamento, do asfalto para a nossa cidade, porque a infraestrutura, ela é saúde. Porque a falta de infraestrutura até atinge a saúde da população. A infraestrutura envolve também a paz, vamos dizer assim, psicológica da pessoa. Uma pessoa não vive bem, não se sente bem dentro da sua casa, dentro do seu próprio bairro. Isso é muito realmente insatisfatório. Então a gente está aqui realmente pedindo essa postura junto ao Executivo e agradecer aí a demanda que o Executivo trouxe para nós, para concluir, senhora presidente. Esse projeto que foi protocolado na casa, de autoria do Executivo, a pedido nosso, o anteprojeto que eu enviei para a Prefeitura, da semana Provida,
contra o aborto. Nós estaremos fazendo esse trabalho, essa divulgação, né, vereador Carlos Du, neste propósito realmente, defendendo esta bandeira, a bandeira da família, a proteção à criança, e nós estamos aqui realmente posicionando, desde já pedindo aos vereadores o apoio, a aprovação logo deste projeto, que em outubro nós vamos estar fazendo um grande evento também, se Deus quiser. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra pela ordem, professor Newton César. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, público presente e o pessoal que nos assiste em casa pela BQTV. Né? A minha vinda aqui hoje, né, eu não poderia deixar de pontuar em relação a algumas questões que foram levantadas aqui. Uma questão, doutor Edson, em relação aos semáforos, eu tenho um entendimento, né, em relação aos semáforos, que realmente tem que ser feito um estudo, e esse estudo está sendo feito gradativo. Eu tenho mantido um diálogo constante com o senhor Elian Carlos, que é o subsecretário, e ele é muito receptivo. Todas as vezes, né, que a gente o procura, ele nos atende, explica, e esse estudo está sendo gradativo. O último semáforo, né, que foi ligado foi o da Pereira Teixeira, ali do Hospital Ibiapaba. Foram lá, fizeram um estudo, medição, ficaram lá por várias horas, por 2 dias, e chegou ao entendimento que lá havia necessidade de ligar os semáforos. Em relação aos semáforos, o que eu queria colocar é o seguinte, que quando o Ministério Público pediu, acho que em março, né, para que fosse desligado, todos foram desligados. Não sei se vocês recordam disso. Gerou um transtorno muito grande na região do Pontilhão, APEC, Jardim do Globo, né, lá na Rua 7, Avenida Sanitária, ali no SESI. Então, a questão dos semáforos, a gente entende que, às vezes, pode ter alguns semáforos que realmente foram colocados sem, né, haver um estudo, ou o estudo, de repente, foi equivocado, ou, de repente, às vezes, até o técnico que fez esse estudo, ele avaliou uma questão futura. Ele viu, porque a cidade ela está em constante desenvolvimento, e um investimento de 5 milhões é uma coisa que a gente não faz assim da noite para o dia. Né? Então, como é um projeto grandioso e audacioso, e eu vejo da seguinte maneira, né, Barbacena tem a necessidade realmente dos semáforos. Algumas questões realmente elas têm que ser avaliadas para que possamos seguir em frente. Na questão, né, da educação, das crianças que têm a necessidade de algum atendimento em especial, doutor Edson, vai ser implantado muito em breve em Barbacena um projeto muito bom para a cidade, que é o CAPS Infantil, que vai funcionar aqui na Praça da Estação. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita lá agora, né, nesse período de recesso, e eu fiquei muito feliz em ver a estrutura que está sendo preparada para atender lá essas crianças e esses adolescentes, que vai ser de 5 a 17 anos, que precisa dessa atenção especial. Então, vai ser formada essa equipe, né, multidisciplinar, e essas crianças, elas vão ser encaminhadas para lá, esses adolescentes. Então, através da Secretaria de Saúde, está sendo desenvolvido esse projeto e vai funcionar em parceria com a Secretaria de Educação. Então, vai ser um ganho muito grande para a nossa educação, para os nossos adolescentes, de uma maneira geral. Em relação à questão jurídica, né, vamos colocar dessa forma, que a administração pública passa hoje, eu vejo da seguinte maneira, que, né, claro que às vezes nós temos as nossas questões políticas, as nossas opiniões pessoais, mas o que eu vejo hoje, está aqui, né, o nosso amigo Chechel, que é um funcionário público, nas repartições públicas da prefeitura, onde eu tenho andado, a preocupação é muito grande se houver uma mudança nos rumos da administração pública. Por quê? Os funcionários, os servidores públicos, eles têm o entendimento que o prefeito Luiz Álvaro ele está no caminho certo.
Ele está no caminho certo na questão da administração pública. Tanto é que nós estamos atravessando uma crise, né, imensa no Estado, no país, e Barbacena, ela tem, né, passado por essa crise numa situação relativamente boa. Claro que nós temos alguns pontos, principalmente na questão de infraestrutura, que fica, né, às vezes em segundo plano, porque os recursos estão sendo canalizados para a questão da saúde, da educação, na questão, né, social, que são atividades que o poder público não pode deixar de fazer, de maneira nenhuma, né? Então, o que acontece? Então, a gente vê dessa forma. Mas também, eu não poderia deixar hoje de ter um posicionamento aqui hoje em relação à questão política e à questão partidária que o país, o Estado, está atravessando. Então, de ontem para cá, nós fomos, né, surpreendidos por uma articulação envolvendo a executiva nacional do PT e do PSDB, numa manobra para poder retirar a candidatura, né, do pré-candidato, a pré-candidatura do Márcio Lacerda e da Marília Arras, em Pernambuco. Então, o que acontece? Isso foi uma articulação que ela foi feita dentro dos gabinetes pela executiva nacional do PT e pela executiva nacional do PSB, numa articulação para poder fortalecer, né, uma possível candidatura do governo Pimentel, do governador Pimentel, e lá em Pernambuco fortalecer, né, o Paulo Câmara, que é o atual governador. Então, assim, deixa a gente muito, muito triste, porque, né, essas situações para poder ser resolvidas dentro das plenárias, dentro das convenções, pelos correligionários, pelos eleitores, e, de repente, vem um presidente de um partido, ou outro partido, dá uma canetada e faz com que, né, um pré-candidato como Márcio Lacerda, preparado, né, foi prefeito de Belo Horizonte por 2 mandatos, né, seja, né, tirado, né, de uma maneira arbitrária, que isso é arbitrariedade, né, não deixar que ele possa concorrer, que ele seja a terceira via no nosso Estado. Então isso, né, está parecendo, eu não gosto de falar isso, mas os tempos antigos, né, que chegava aqui, alguém falava e tem que fazer desse jeito. Infelizmente, o Brasil tem que ser passado a limpo, Tem a questão, igual foi colocado aqui, a questão dos poderes, né, a gente está vendo uma dificuldade. Ontem nós, né, podemos acompanhar, né, o pronunciamento da presidente do Supremo, onde ela falou, né, colocou bem claro, né, que as questões judiciais para poder ser cumpridas. E isso não está acontecendo. Então nós estamos numa situação muito difícil, e chega a ser desanimador. Mas o PSB, ele não vai desistir. Nós vamos para a convenção no sábado e nós vamos lutar até o fim, mesmo que de repente não consiga, né, efetivar a pré-candidatura de Márcio Lacerda. Mas nós queremos mostrar que a questão política, ela não é diferente de um partido para o outro, não. Todos os partidos são iguais. Não adianta querer chegar aqui e apontar A, B, C, P, que chega no final, é a mesma coisa. Se resolve lá entre os caciques. E o eleitor, né, ele é levado por uma questão de manobra, através da mídia, para poder tomar uma decisão que, na maioria das vezes, não é, só para concluir, senhora presidente, que não é, né, a vontade, né, de cada um de nós. Então, nós ficamos tristes. Hoje é um momento triste, tenho certeza disso. Então, não adianta chegar aqui que é desse jeito ou daquele. Então, na hora que o interesse é
a favor, vamos fazer desse jeito. Mas na hora que o interesse vira, não, aí não pode. Então, nós temos que mudar. Eu acho que tem que ser igual para todos. Todos têm o direito, né, de se candidatar, de testar, de colocar, de ser a primeira, segunda, terceira via, seja em Pernambuco, seja no Amazonas, seja em São Paulo. Então, hoje é um momento muito triste para a política brasileira. Passamos para a terceira parte, às 20h43. Está encerrado o prazo para discussão e votação de projetos. Oradores inscritos, por favor. Não há. Comunicações. Não há. Chamada final. Como líder, o vereador Odair José. Não, porque você tinha que tentar. Senhor presidente, foi um lápis aqui. Oradores inscritos, vereador Odair Ferreira. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, e também a todos que nos acompanham nesta noite, na retomada dos nossos trabalhos aqui no Palácio da Revolução Liberal. Aqueles que nos acompanham pela Estação Minas, aos presentes, o nosso muito obrigado. Na realidade, assumo a tribuna da Câmara neste momento para, primeiro, justificar ao ilustre vereador Amarílio Andrade a ausência, mas tive lá pessoas da minha equipe que estiveram representando naquela belíssima solenidade que aconteceu no Master Plaza. O vereador Amarílio não pôde estar porque ele teve um compromisso, mas ele está nos acompanhando aqui pela Estação Minas, e eu queria contar um pouquinho da história do doutor Amarílio. Suas vitórias, suas derrotas, a impossibilidade na infância, aquele fatídico acidente. Me recordo, na minha adolescência, as campanhas que o doutor Amarílio Augusto de Andrade já participava. Na época do doutor Vicente Araújo, e tinha até aquele jingle que dizia: Vicente e Amarílio 23 vai dar Vicente para prefeito outra vez. Uma carreira sólida, com jeitinho mineiro, com firmeza, postura e, acima de tudo, como um grande democrata. Homem autêntico, pai exemplar, político altruísta, político grande, político de respeito, sabe o momento certo de atacar e também o momento certo de recuar. Homem que construiu sua história com garra, determinação, visão empreendedora e muita coragem. Quantas e quantas dificuldades o senhor já passou? Quantas alegrias, quantas tristezas, derrotas que impulsionaram o fortalecimento e a certeza de que sempre é tempo de recomeçar. Recomeçar e não perder a esperança. Como dizia Santo Agostinho, a vida é o início, do início, até chegar ao fim, vereador Milton Romano. Sempre estamos iniciando, sempre estamos recomeçando. Com os percalços impostos pela vida, momentos marcantes, momentos especiais e inesquecíveis, vividos por Vossa Excelência. O Amarílio do passado, dos momentos difíceis da ditadura,
O Amarílio da globalização da década de 80, com suas transformações. O Amarílio do hoje, atento, vigilante, criativo e atualizado. O eterno presidente Amarílio Augusto de Andrade. O Amarílio que agrega e que em um momento de enfermidade foi abençoado por Deus na cura desta doença que já é a segunda causa de morte em nossa querida Barbacena. São nos momentos de incertezas que Deus, em sua infinita bondade, nos dá inspirações. Inspiração esta que Vossa Excelência, num ato de amor e gratidão a Deus, aos médicos e familiares, o iluminou na luta pela construção do núcleo do câncer. Quantas idas e vindas, trabalho exaustivo e de muita perseverança para colocar a vida acima de tudo. Exemplo de cristão, exemplo de amor ao próximo. Hoje, neste mundo tão materializado, que se envereda pelo consumismo, Vossa Excelência, que poderia estar usufruindo sua aposentadoria, suas conquistas, Vossa Excelência incansavelmente trabalha em defesa da vida e de nossos munícipes. Destaco aqui nessas simples palavras, quando de minha primeira eleição como vereador, no ano de 2000, o acolhimento em minha casa simples, no querido bairro da Penha. O bom conselho, as palavras amigas, palavras confortáveis. Principalmente na perda, uma semana depois da minha vitória em 2000, na perda do meu saudoso irmão, Sargento Jorge Ferreira, que completa neste ano 12 anos de seu falecimento. Todos nós sabemos dos relevantes serviços prestados por Vossa Excelência à nossa comuna. Suas visitas, sua cordialidade. Homem digno de nossa amizade, carinho do nosso respeito. Parabéns, amigo Amarílio. Parabéns aos familiares, na pessoa do Dr. Júlio Andrade e do seu neto, o Rafael, que em vida prestam esta linda homenagem a Vossa Excelência. Vossa Excelência é um predestinado e um privilegiado em poder receber em vida esta merecida homenagem. Homenagem não somente de seus familiares, mas do povo de Barbacena, que sempre o terá como um grande político, um verdadeiro democrata. Esta é a homenagem do comunicador Odair Ferreira e da Rede Sustentabilidade ao nosso querido amigo, Dr. Amarílio Augusto de Andrade. Muito obrigado, senhor presidente. Por nada, meu querido, meu líder, a casa é sua, nossa. Oradores inscritos, nada mais a declarar. Então, às 20 horas e 50 minutos, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado, senhores vereadores, e um bom final de semana a todos.